A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens com o tema O cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 7, que tem o tema É Deus quem dá o crescimento. O texto do dia nos diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A síntese nos diz assim: Nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar. Mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Os objetivos da lição é mostrar que Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto, saber que Apolo regou a semente plantada por Paulo e compreender que a obra de Deus envolve muitos cooperadores. O texto base, o texto bíblico para essa aula é 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 6 ao 9. A introdução diz assim na revista: Nesta lição veremos que Paulo usa uma ilustração a respeito de uma plantação para falar das suas contribuições e as de Apolo para com a igreja em Coríntio. O apóstolo afirma que foi ele quem plantou a semente das boas novas nos corações dos coríntios. Ele foi o pioneiro. Apolo, seu sucessor, regou a plantação e ajudou os coríntios a se tornarem mais fortes na fé. No entanto, ele deixa claro que o crescimento é somente Deus que pode dar. Então, como estamos vendo logo no início, o contexto dessa carta, eu espero que vocês estejam assimilando, né? Que está se tornando cada vez mais familiar para vocês, é que em 1 Coríntios, Paulo está respondendo ainda aos problemas dos quais ouviu falar e também as perguntas que eles estão fazendo a ele. Estamos naquela parte da carta que trata dos problemas de que ele ouviu falar, começando com o problema da divisão, com o qual temos lidado de várias maneiras desde do versículo 10 do capítulo 1, né? Então, esse ainda é o contexto ainda dessas aulas que estamos estudando, ainda falando sobre divisões e problemas que Paulo tem enfrentado, tendo que explicar aquele povo ali em Coríntio, aquela igreja. Tópico primeiro, Paulo plantou a semente das boas novas em Coríntio. Subtópico 1, Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto. Na alegoria que nós estamos estudando agora, da plantação, o apóstolo afirma que ele foi responsável por plantar o evangelho. Provavelmente, enquanto escrevia, ele recordava de sua segunda viagem missionária. Durante essa viagem, ele fundou as igrejas da Galácia, de Filipos e de Tessalônica e de Corinto. Paulo anunciou o evangelho por 1 ano e meio na cidade de Corinto, cidade que havia perdido a influência política, mas que se mantinha com um centro de cultura universalmente reconhecido. O apóstolo, mesmo sofrendo oposições dos judeus, manteve sua pregação na sinagoga. A recompensa veio com algumas convenções, entre elas a família de Estéfanas, Crispo, o chefe da sinagoga, e Gaio. Depois de uma série de perseguição dos judeus, a comunidade se mudou para a casa de um certo Justo. A partir de então, vários outros grupos se formaram nas casas e a semente das boas novas foi plantada nos corações dos coríntios e se desenvolveu. Paulo afirma que ele plantou, irmãos, a igreja dos coríntios. Como podemos constatar, né, em Atos, capítulo 18, foi Paulo quem gastou mais de 1 ano e meio levando o evangelho aos coríntios, e isso em meio a muito sofrimento, perseguições e lutas.
quando Paulo saiu de Corinto, Apolo foi ele que foi para lá, e essa transição causou muita instabilidade da igreja coríntia. Subtópico 2. Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Isso era uma característica do apóstolo Paulo. Mesmo ele à distância, ele sempre estava cuidando da igreja, zelando pela igreja. Na sua terceira viagem missionária, mesmo enquanto estava em Éfeso, o apóstolo acompanhava a igreja de Corinto. Ele ensinava Timóteo para Corinto com o objetivo de reorganizar a igreja que estava dividida pelos conflitos. Timóteo retornou com notícias da igreja. Ele informou que algumas pessoas proferiram mensagem com o intuito de deturpar a pregação paulina, o que seria outro evangelho. Então, imediatamente o apóstolo reagiu e escreveu uma nova epístola, enviada à igreja por meio de Tito, para rebater os falsos mestres e proteger a igreja. Paulo estava ausente, mas continuava plantando a palavra no coração dos irmãos em Corinto. Então, a gente vê que a fundação da comunidade de Corinto se deu na sua segunda viagem missionária de Paulo, entre os anos 50 e 52, nós já estudamos isso logo no início dessa revista. Era constituída por pessoas simples e pobres. Aí o apóstolo permaneceu por mais de 18 meses. Seu objetivo nessa cidade era transformar Corinto no centro de irradiação da fé. Paulo, porém, ao sair de Corinto, não abandonou a comunidade, acompanhou e orientou seu caminhar por meio de visitas e cartas. Desta só temos o registro de duas, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, escrita entre os anos 54 e 57 em Éfeso, ou de algum lugar da Macedônia. Subtópico 3, Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Enquanto ainda estava na sua terceira viagem missionária, o apóstolo se reencontrou com Tito, que também retornava de Corinto. Ele estava preocupado com a reação que os coríntios tiveram com a forma enérgica que havia escrito a última carta. No entanto, Tito lhe trouxe boas notícias, pois a igreja havia recebido a sua mensagem com respeito e ainda havia realizado uma boa coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que passavam por necessidades. Então, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, que nos diz assim: mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo, e é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz em nós, irmãos, um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Paulo se alegra com o amadurecimento dos crentes coríntios já na segunda carta. Ele agradece a Deus na frente dos macedônios pelo amor e disponibilidade dos coríntios em ajudar a igreja em Jerusalém. A ação dos coríntios é contagiante e a igreja da Macedônia, Filipos e Tessalônica também se mobiliza para angariar ofertas e organizar uma grande coleta para os crentes de Jerusalém. O Espírito Santo estava atuando na semeadura de Paulo, agora unidos pela solidariedade. Você veja que quando a verdade ela liberta, e através daquela carta que poderia ter ferido eles, mas serviu de amadurecimento para que eles servissem até como exemplo para as demais igrejas e pudessem estar ajudando mutuamente aqueles mais necessitados. Paulo alegrou-se ao ver a felicidade de Tito. Os crentes coríntios deram as boas-vindas a Tito,
receberam com temor e tremor, pela maneira como reagiram e obedeceram os coríntios, recriaram o espírito de Tito. Paulo tinha lhe assegurado que eles reagiriam assim. O que Paulo disse na carta dolorosamente era verdade, mas as coisas boas que disse sobre eles e a resposta obediente que esperava também comprovavam ser verdadeiras. Então a gente vê que Paulo, mesmo sofrendo oposição, ele continuou pregando a palavra de Deus e mostra para a gente que as circunstâncias ruins não podem nos fazer desistir do nosso chamado. Sempre teremos opositores, mas devemos sempre seguir adiante com a mão no arado. Apolo regou a semente plantada por Paulo. Subtópico 1. Apolo, um homem cheio de sabedoria. Apolo, forma abreviada de Apolônio, era um judeu da diáspora, origem judaica, porém de cultura grega, natural de Alexandria. Ele se destacava pela sua eloquência na oratória e pelo conhecimento hábil das escrituras judaicas. Suas mensagens eram profundas e muito eloquentes. O apóstolo Apolo era um pregador eloquente e poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, mas conhecia somente o batismo de João. Ao chegar em Éfeso, encontrou Priscila e Áquila, que lhe declararam mais profundamente o caminho do Senhor. Subtópico 2. Apolo sucede a Paulo em Corinto. Enquanto Paulo dava continuidade à sua segunda viagem missionária, Apolo chega a Éfeso. O seu conhecimento das escrituras e eloquência chama a atenção de Priscila e Áquila, como eu já disse. O casal percebe que os discursos de Apolo eram profundos e geniais, porém faltava-lhe a experiência do evangelho. É então que o casal convida para a sua casa, que o discipula. Mesmo com todo conhecimento e desenvoltura, Apolo se coloca aos pés do casal para aprender do Evangelho de Cristo, porque toda a sabedoria humana se torna nada perto do poder de Deus, a sabedoria de Deus. De Éfeso, Apolo viajou para Corinto, onde se opunha aos judeus, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Não é de se estranhar que alguns cristãos em Corinto tivessem um afeto especial por esse pregador eloquente. Como eu já disse em outras aulas, nós estamos falando de uma cultura que amava a filosofia e grandes oradores, que existiam as escolas, né, dos filósofos, e eles se disputavam. Já era uma coisa natural da cultura deles estarem em disputas. Eu sou de fulano, eu sou de outro, e eles trouxeram isso para dentro da casa do Senhor. Então ele foi um homem que realmente, para aquele povo daquela cidade, caiu no gosto rapidinho. Eles se identificavam com Apolo, só que o problema foi a grande idolatria que estava se causando em cima de um mero mortal, e Paulo vem corrigindo isso a respeito desse comportamento. Subtópico 3, Apolo ajudou os cristãos de Corinto a se fortalecerem na fé. Na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 9, Paulo dá um destaque especial ao trabalho de Apolo, pois era alguém que havia conquistado um grupo de pessoas da igreja de Corinto, a ponto de defenderem uma bandeira com o nome dele. Paulo o apresenta como seu sucessor no ministério da palavra em Corinto, mesmo que não tenha sido preparado nem enviado por ele para atender a igreja. O apóstolo reconhece o ministério e o chamado de Apolo ao afirmar que ele havia regado onde Paulo plantou. Paulo não via Apolo aqui como um opositor, não era uma ameaça, não havia esse problema em relação a ele, mas como um ajudador. Realmente, quando as pessoas vivem para o evangelho, para servir, não tem esse sentimento de faccioso nos seus corações. Quem tem convicção do seu chamado divino não tem medo de opositores. Tópico 3.
A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Subtópico 1. A obra de Deus é feita por cooperadores. Os coríntios estavam brigando por seus líderes preferidos e tal atitude demonstrava imaturidade espiritual e carnalidade. Toda organização precisa de líderes, porém, existem liderados que nunca crescem, são sempre meninos. Paulo sempre apontava para a cruz de Cristo, ensinava os irmãos a buscar o crescimento em Jesus. No versículo 5, Paulo está dizendo assim: quem então é Apolo? E quem é Paulo senão servos ou diáconos, por meio dos quais crestes? E cada um como o Senhor deu a ele, para corrigir o problema das divisões na igreja de Corinto. Paulo começa corrigindo o mal entendido que esses cristãos coríntios têm de seus líderes. Eles concentram a sua atenção em Apolo e Paulo, como se Apolo e Paulo fossem figuras divinas. Esse é um erro sério. Apolo e Paulo não apenas falham em se qualificar como figuras divinas, mas seus status, o de meros diáconos, meros servos, trabalhadores braçais, que realizam o trabalho ordinário do reino. Então a palavra que serve é uma palavra grega, da qual extraímos nossa palavra diácono. A maneira como a palavra é usada no Novo Testamento deixa claro que o diaconato é um ofício humilde. Jesus Cristo disse: todo aquele que desejar tornar-se grande entre vós será vosso servo. Mateus capítulo 20, versículo 26. O apóstolo se coloca na mesma posição de Apolo, cooperador de Deus. Ele e Apolo não tinham nenhum partido ou compactuavam com a divisão. A preocupação deles era o reino de Deus. Para eles, os valores fundamentais do cristianismo era a doutrina e a fé. Os pregadores, não os pregadores. O apóstolo defende que tanto ele quanto Apolo são apenas instrumentos de Deus na vida dos membros da igreja, assim como os demais cooperadores voluntários e comprometidos que também atuavam na obra do Senhor. Subtópico 2. Os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Paulo e Apolo conheciam que sem o Senhor, Subtópico 2. Os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não poderia haver crescimento natural e saudável. O lavrador pode preparar a terra, lançar a melhor semente, adubar e limpar, mas somente Deus pode fazer chover e germinar a semente. Por isso, Paulo adverte aos coríntios que os méritos devem ser atribuídos a quem tem esse poder, que é Deus, e não aos lavradores, que no caso Paulo e Apolo. Com o trabalho de Paulo, Apolo e demais cooperadores, Deus deu crescimento e a igreja de Corinto se expandiu por toda a província da Ásia, tornando-se um núcleo do cristianismo na região. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E no versículo 6, no versículo 5, Paulo redireciona essa atenção de Apolo e Paulo para o Senhor. Agora, nesse versículo, ele usa uma metáfora, no versículo 6, ele usa uma metáfora da jardinagem para fazer a mesma coisa. Ele diz que plantou. Afinal, foi ele que foi o pastor, foi o fundador da igreja de Corinto. Então, ele realmente plantou. E Apolo regou, ou seja, Apolo assumiu o papel de pastor quando Paulo deixou Corinto. Mas Deus que deu esse crescimento. Essa metáfora de jardinagem é tão apropriada. Todo jardineiro sabe que alguém deve plantar as plantas e alguém deve regá-las, mas todo jardineiro também sabe que sua capacidade de fazer as plantas crescerem é muito limitada. Por quê? Na verdade, o jardineiro é sábio, sabe que pode plantar, regar, fertilizar e remover as ervas daninhas, mas só Deus pode fazer com que a planta brote do solo e cresça até a maturidade. Portanto, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 7.
Se Apolo e Paulo são meramente servos, fazendo o que o Senhor lhes designa para fazer, eles não são dignos de grandes honras e de alta conta. Sim, eles são homens piedosos, sim. O trabalho deles é importante, sim. Eles merecem crédito por sua fidelidade, sim. Mas os trabalhadores braçais não publicam seus nomes nos jornais. Trabalhadores subalternos não alcançaram o status de celebridade. Os cristãos coríntios não têm um motivo para celebrar Paulo ou Silas, que só fazem a obra que o Senhor lhe atribui. Os cristãos coríntios deveriam honrar Deus, que dá o crescimento. Sobre tópico 3, disposição para servir. Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de Cristo, que afirmou que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Durante a sua última refeição com seus discípulos, Jesus lavou-lhe os pés para ensinar-lhes como deveriam viver entre eles e as demais pessoas. Então, assim, Paulo reconhece seu lugar de coadjuvante e servo de Deus. Essa disposição para servir deu-lhe confiança ao se deparar com a morte. Infelizmente, na atualidade, muitos não compreenderam o exemplo de Jesus e das primeiras igrejas cristãs, e no lugar de servirem, eles procuram ser servidos. Paulo continua focalizando aqui na sua atenção em Deus. No versículo 5 ele enfatiza o Senhor. No versículo 6 e 7 ele enfatiza Deus que deu o crescimento. Agora, mais uma vez, Paulo enfatiza o lugar principal de Deus na vida da igreja. Paulo e Apolo são meramente servos de Deus. Servos importantes, mas apenas servos. A igreja de Coríntio é a lavoura de Deus, o edifício de Deus, componentes importantes do reino de Deus, com certeza, mas apenas uma parte daquilo que pertence a Deus. E Deus deseja que tenha cooperadores, Cooperadores voluntários comprometidos com a sua obra. Na conclusão da revista, diz assim, na lição de hoje, estudamos sobre a forma didática que o apóstolo usou a metáfora da plantação, demonstrando que todos somos cooperadores na obra de Deus. Podemos ter habilidades para arar, plantar, regar, podar, entre outras atividades na lavoura de Deus, mas somente Ele é que dá o crescimento necessário. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas de nossa vida e jamais o homem. Então, Paulo deixa claro para nós, irmãos, que você veio por meio de alguém. Você pode ter sido inserido no meio cristão através do evangelismo, da pregação de alguém, como no caso deles, que eles foram Paulo e Apolo. Mas Deus deu essa fé a você. Deus designou essa resposta para você. Não pense que tanto o apóstolo Paulo ou Apolo foram a causa decisiva da sua fé. Eles não foram. Paulo plantou a semente do evangelho, como alguém plantou a semente do evangelho no seu coração, irmãos. Alguém plantou isso em você. Foi o pioneiro. No caso de Paulo, ele foi o pioneiro ali de Coríntios e deveria ser respeitado pelo seu trabalho. Apolo veio depois e era cooperador, não um concorrente. Ele regou a semente, contribuindo para o crescimento na fé dos crentes. Contudo, nem Paulo nem Apolo mereciam qualquer tipo de honra, pois o único digno de ser exaltado é o Senhor, pois só Ele é que dá o crescimento. Deus abençoe você, sua semana. Querendo Deus, estaremos de volta a mais um Resumo EBD.